uma árvore frondosa que cresceu num deserto, porque tudo é feito para não funcionar. A Lava Jato avançou em Curitiba, avançou no Rio, mas em São Paulo, que tinha tanta informação e prova, ou mais até do que no Rio no começo, não avançou. Em vários outros estados, a gente mandou provas e informações para praticamente todos os estados, não avançou. No Supremo Tribunal Federal, não avançou. E aí, eu fico surpreso quando as pessoas ficam focando, tentando colocar uma lupa em cima da Lava Jato e discutir onde está a letra da lei e engolem um camelo. Eles apontam o cisco no olho do outro e engolem um camelo, porque cadê a responsabilização dos grandes corruptos que nos roubaram bilhões, que eram políticos que estavam no Supremo Tribunal Federal? Não tem. Então, meu amigo, não olha o cisco, olha a trave que está no olho do outro. Isso, pessoalmente, me indigna, porque eu sempre lutei contra a impunidade, eu sempre lutei contra a corrupção. E quando a gente teve a oportunidade das nossas vidas de mudar o Brasil, de estabelecer o país da lei em cima dos donos da lei, essa oportunidade vai pelo ralo porque as instituições não funcionam. Um professor de Harvard veio ao Brasil, Matthew Stephenson, especialista em corrupção, e ele disse, o primeiro passo para você combater a corrupção num país... eu falei corrupção. Agora primeiro passo para combater a corrupção no país é o judiciário. Se você não tiver um judiciário funcional contra a corrupção, não vai funcionar. Porque você não vai conseguir responsabilizar os bandidos. Lá, bate lá e some, é isso? É isso. E por que isso acontece? Agora vamos entender. A gente revelou um monstro da corrupção. De quantas pessoas a gente está falando? Só uma empreiteira, a Odebrecht, implicou 415 políticos de 26 partidos. 1/3 dos senadores. Quais partidos? Vai falando aí. 26, rapaz, eu não sabia agora. Quase todos. Não, quase todos. Ó, os principais do começo eram... PSDB, PT... pegou PSDB, PT, MDB, pegou Partido Progressista. PC do B. Eu não lembro, teria que olhar. Rapaz, tá. muito partido. E as pessoas com foro, lembra que não ficavam em Curitiba. Iam para o Supremo Tribunal Federal. A gente pegou gente do DEM, pegou gente de vários partidos, da direita, da esquerda, do centro. Só fazer uma parte. Como funciona o lance do foro? O cara tem foro, então ele não pode ser investigado ou pode quando é uma coisa... Não, ele pode, só que no Supremo... O foro significa o local em que ele é julgado. Não é que ele tá... Ele é julgado no Supremo Tribunal Federal. Não é que ele tá acima da lei, então. Não, ele é julgado no Supremo Tribunal Federal. O que o Deltan tá falando é o seguinte, aí chega no Supremo Tribunal Federal, com as provas, com todos os elementos pro sujeito ser condenado. Gaveta. E não é nem gaveta, ele senta em cima e nunca julga. Fica lá esperando. Fica lá e nunca julga. Vou dar um exemplo. Não tem uma lei que fala, tem que julgar em tanto tempo. Que eu acho que é uma das coisas que a gente... aliás, pra mim, nem deveria... Primeiro, a maior parte das pessoas deveria ser igual à Europa. A maior parte das pessoas nem deveria ter foro privilegiado. Deputado nem deveria ter foro privilegiado. Só cargo executivo. Eu acho que faz sentido o presidente da República. Governador, talvez no STJ e tal. Tipo, porque aqui tem uma quantidade de tem... O Deltan me corrija se eu estiver errado, mas tem dezenas de milhares de pessoas que não são julgadas na primeira instância. Que se considera uma casta especial até por causa disso. Isso dá uma sensação de... Mas de também, ao mesmo tempo, é uma faca de dois gumes. Tá. Porque, ao mesmo tempo que isso pode blindar alguns, isso pode prejudicar outros. Por quê? Porque o Supremo, ele também... aqui no Brasil, o Supremo, ele... Primeiro assim, ministro, uma coisa que eu sempre falo, até minha assessoria fica me enchendo o saco, porque não aguenta mais ouvir. Eu falo com o diplomata europeu, americano, asiático, o cara chega aqui e fala, ministro aqui da Suprema Corte dá entrevista? Que negócio esquisito. Porque ministro se manifesta nos autos. Mais uma vez, Deltan me corrija se eu estiver errado. A LOMAN, a Lei da Magistratura, diz que o juiz, ele não pode falar sobre um processo que ele está julgando, que ele vai julgar, ele não pode criticar um processo que um colega tá julgando, certo? Não pode xingar procurador. Não pode xingar procurador, né? Então, essa é a lei da magistratura. Só que a lei da magistratura não se aplica para o Supremo Tribunal Federal, não se aplica para as cortes superiores. Em tese se aplica, né? Se aplica, mas não se aplica. Só que eles entendem que não se aplica a eles. Esse é o problema, porque todo mundo devia estar debaixo da lei, como você falou, mas tem alguns que não se colocam debaixo da lei. E você não tem instrumentos para você fazer a lei valer para eles. Isso funciona em relação aos ministros, isso funciona em relação a quem tem foro privilegiado. Foro privilegiado, pra você ter ideia, na primeira instância, quando a gente oferecia acusações contra os corruptos da Lava Jato, depois da acusação, o juiz examina a acusação para dizer se o processo deve começar ou não. Se tiver fundamento, ele vai começar o processo. Quanto tempo demora essa decisão na primeira instância? Quanto? 1, 2, 5, 10 dias. Tá. Quanto tempo isso demora, em média, no Supremo Tribunal Federal?
quase 2 anos. Quase 2 anos, em média. Pra receber, por um ato. Cara. E agora o pior não tá nem aí. O pior tá na investigação. Porque quando eu tô fazendo uma investigação, na primeira instância, eu toco o pau, eu investigo, eu vejo aqui, eu colho um depoimento. O depoimento me leva a um depoimento de outra pessoa, eu colho outro depoimento. Isso me leva a pedir informações para a Receita, eu peço informações para a Receita. E vou seguindo. Lá em cima, cada ato tem que ser precedido por uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, imagine se que numa investigação você pratica mais de 100 de atos. Na primeira instância, cada ato demora 1 dia, 2 dias, 3 dias, você vai tocando pau. No Supremo, cada decisão do ministro demora 30 dias. E aí você tem 100 de atos a serem praticados, vezes 30 dias, dá quanto aí? Faz a conta aqui. 3.000 dias. Não, eu comecei nas exatas culpas humanas depois. Né? 10.000 dias. E aí, como o Kim falou, você tem um problema que você não tem 1, 2, 3 pessoas com foro. Estados Unidos, Inglaterra, Suíça, você não tem foro privilegiado. Quando você vai para Itália, França, você tem basicamente o presidente ou o presidente e alguns ministros com foro privilegiado. Ou o ministro da Economia, porque toma decisões que, um juiz pode ir lá e canetar o cara. Isso, e dessas pessoas depende a estabilidade, né? Você pode pensar assim, a estabilidade do país depende dessas pessoas centrais. Exatamente. Quantas pessoas têm foro privilegiado no Brasil? Como o Kim falou, não é 1, não é 10, não é 20, não é 200, não é 500, não é 1.000, não é 5.000, são mais de 58 mil pessoas. Caramba. E aí você cria uma classe que é inatingível, mas como o Kim bem colocou... É de uma faca de 2 gumes. Uma classe inatingível, mas contra quem eles quiseram atuar, eles vão ferrar. Eles vão ferrar. Então veja o que aconteceu. Os meus casos e os do Moro é o contrário do que acontece com o Lula. O Lula foi condenado nas instâncias técnicas, a primeira, a segunda instância, que são as mais técnicas, ele foi condenado. A condenação dele foi mantida até na terceira instância, no STJ. E aí, onde que foi anulado? No Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal mais permeável a ingerências e influências políticas. Aí você vem para os meus casos. Os meus casos todos eu ganho na primeira e segunda instância. Eu ganho. Onde que eu perco? Nos tribunais sujeitos à ingerência política. E aí você volta para a Lava Jato. Quantas pessoas políticas a gente pegou? A gente pegou centenas. Uma colaboração. O Odebrecht pegou 415 políticos de 26 partidos, quase 1/3 dos senadores e ministros, quase metade dos governadores. Vários. Houve ministros do STJ e do Supremo e do Tribunal de Contas que foram delatados. E aí esses caras vão me julgar e não se declaram suspeitos. Essa decisão do TSE foi dada por um ministro que foi delatado na Lava Jato. No Tribunal de Contas da União, aquele procedimento contra mim foi conduzido por um ministro que foi objeto de delação, segundo a imprensa noticiou. Aí você vai para o Supremo Tribunal Federal, quem mais tem ministro que nos ataca e que nos xinga e que estava em conversa com pessoas investigadas da Lava Jato por telefone, que foram conversas conhecidas publicamente. Então você tem um sistema que a gente atingiu. É uma revanche, Não, porque assim, ao mesmo tempo que você tem quem é protegido porque tem amizades, porque tem bons contatos, porque, enfim, pelas suas razões. Por outro lado, você tem deputado honesto que tem medo de perseguição política porque tem foro privilegiado, porque é julgado no Supremo. Entendi. Porque fala, se eu criticar um ministro do Supremo... Ele vem pra cima de mim. Ele vem pra cima de mim. Entendi. E é ele que me julga. Então, muitos deputados, né, às vezes não têm coragem de falar ou de fazer críticas a atuações de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque fala, eu não fiz nada, mas esse cara pode me julgar amanhã. E eu vou falar, Vilela, de um caso pessoal. A Procuradoria-Geral da República já me investigou. O Augusto Aras, indicado no governo passado, já me investigou. Por quê? Eu fui relator de um projeto que é o projeto do licenciamento ambiental, que é quando você abre uma empresa, se a empresa tem um impacto ambiental, ela precisa compensar o impacto ambiental. E a gente estava criando essa lei, que não existe um marco legal hoje, né? E a gente estava criando essa lei. Muito bem. O que eu fiz? Tem um negócio que é a cota parlamentar, que é o dinheiro que você tem para carro, gasolina, passagem aérea, comida, etc. Eu nunca usei para comida, nunca usei para carro. Tem deputado que usa para alugar BMW. Nunca usei para gasolina, para carro, para nada. Tem uma investigação, aliás, que está correndo, acho que é no Tribunal de Contas, envolvendo aí 200 deputados que vai lá no posto de gasolina e gasta 15 mil reais, ou seja, o cara dá a volta na terra com o carro. Enfim, nunca fiz uso disso. Para que eu usei a cota parlamentar? Para contratar um estudo da FIP. A FIP é da tabela FIP, a FIP da USP.
para saber o quanto de emprego e quanto de investimento o licenciamento ambiental, se aprovado nos termos que eu tinha colocado, iria gerar. Aí, pô, chegou numa conclusão que seria 200 bilhões de reais de investimento ao longo de 10 anos, que ia gerar 2 milhões de empregos diretos e indiretos, muito bem. E aí vem um tweet em que o cara fala, ó, o Kim agiu em conluio com a FIP para lavar dinheiro da FIP. E aí o Aras abriu uma investigação contra mim com base nisso. Que é isso? Eu usei a cota parlamentar para contratar um estudo. E não foi com a empresa da minha irmã, da esquina. Foi com a FIP. E eu ainda pedi para ser mais barato. Porque na cota parlamentar você precisa primeiro pagar do seu bolso para depois ser reembolsado. Eu falei, pô, deixa mais barato aí que eu não tenho nem limite para isso. Então, ainda foi assim, mais barato do que seria um estudo comum. Então, assim, não tinha como ninguém tá levando dinheiro com aquilo. Pelo contrário, tava todo mundo perdendo. Tava fazendo a pesquisa porque acreditava. E aí eu fui investigado por causa disso. Então, esse tipo de coisa intimida. Porque o próprio Procurador-Geral da República arquivou. Porque ele falou, não tem nada. Mas vamos supor que ele tivesse levado pro Supremo. E eu tô criticando 11 ministros, ou criticando 6 ministros. O medo que eu ia ter de falar, pô, tem uma denúncia rolando no Supremo e eu já critiquei 6. Entendeu? Entendi. E aí eles vão, mas vamos supor que tem um embate muito, vamos supor que um tenha me criticado, é o que o Deltan colocou. Ele não vai se declarar suspeito. Ele vai querer julgar e vai querer votar pra me condenar. Então por isso que eu tô dizendo que, como o Deltan tá colocando, protege uns, mas muitos dos honestos ficam intimidados de criticar decisões da Suprema Corte porque são julgados pela Suprema Corte. Vilela, o ministro Gilmar Mendes, ele foi condenado, ou melhor, a União foi condenada porque ele xingou a mim e a outros procuradores da Lava Jato. Ele xingou. E isso levou a União a ser condenada numa ação de indenização. E ele não se declara suspeito no caso da Lava Jato. Quem xingou? O Gilmar Mendes. Pode falar do quê? Ele xingou de tudo. Xingou de organização criminosa em Curitiba, xingou de gangsters, xingou de uma série de impropérios, falou. Entendi. Usou uns 7, 8, 10, violando, como o Kim colocou, a própria lei da magistratura. Dando entrevistas, falando, não foi só em julgamento, foi em entrevistas também. E ele não se declara suspeito. E por outro lado, eu vejo dezenas de parlamentares já ouvi falarem que eles têm medo de falar e de criticar, como quem falou. Não é um, não é dois, não é 10. Tem medo, mas não pode acontecer. Isso não deveria. Não pode ser assim, porque o que tem que me julgar é a lei. Aí o Tribunal Superior Eleitoral me julga, eu critico duramente a decisão e todo mundo vem me falar. Todo mundo vem me falar. Todo mundo que entende como o jogo funciona vem me falar. Então você vai se ferrar. Porque você está criticando. Você não pode criticar, você tem que baixar a cabeça. Putz. Olha o nível que a gente chegou hoje. Não é julgado pela lei. A lei é julgado por ódio, por animosidade, por relações pessoais, por aquilo que está fora do direito, por revanchismo. Quando é tudo contra o que a gente luta. Mas eu não tô falando mal de ninguém aí do Não, atenção, Supremo Tribunal Federal. Tô com vocês aí. Aqui eu tô aqui com o Vilela apoiando uma moção de apoio ao Supremo. Não posso nem ficar do lado, não posso aparecer do lado do Kim, que ele já foi, não quero. Mas o negócio por exemplo, eu sou um grande crítico das decisões do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que ele passou do ponto há muito tempo. Primeiro que assim, o Deltan tava aí explicando o inquérito, a investigação, né, o tempo que leva e etc. O Alexandre de Moraes, primeiro, teve a abertura de um inquérito, né, que, segundo o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, você pode abrir de ofício. O que é de ofício? O próprio juiz, ele abre uma investigação. Porque qual que é a regra? A regra é o Deltan, que é do Ministério Público, vai lá e pede, né, quero pedir aqui uma quebra de sigilo, eu quero pedir, tem uma linha aqui de investigação que eu quero seguir e eu peço aqui pro juiz ou a polícia pede pra seguir com determinadas diligências. A regra não é o juiz abrir uma investigação, mesmo porque isso é até uma maneira de você proteger, né, contra eventuais perseguições, etc e tal. O próprio juiz não dá início à investigação. Mas muito bem, o que diz o regimento interno do Supremo? Se houver um crime cometido dentro das dependências do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal pode abrir de ofício uma investigação sobre esse crime que aconteceu lá dentro. Só que o inquérito, chamado inquérito das fake news, foi aberto
com base numa publicação em rede social contra o ministro do Supremo. Ou seja, o Supremo entendeu que as dependências do Supremo são todas as críticas feitas na internet ao Supremo Tribunal Federal. Isso é absolutamente, já começou ilegal. Só que foi além. O inquérito ele é feito para investigar o passado. Né? Você faz uma investigação, você tem inquérito, aconteceu um crime, vamos abrir um inquérito. Esse inquérito tá rolando e, por exemplo, aconteceu os atos aí do dia 8. Teve a galera que foi lá, eu fiquei especialmente triste com o relógio do Dom João VI, que sobreviveu ao golpe do Vargas, sobreviveu a 64, sobreviveu à Primeira Guerra, sobreviveu à Segunda Guerra e não sobreviveu ao maldito daquele tio que foi lá destruiu o relógio do Dom João VI. Mas enfim. Puta idiota. Mas isso deveria ter dado início a um novo inquérito, com sorteio de um ministro para conduzir aquele inquérito. Mas não, incluiu... Mas peraí, inquérito é feito para investigar o passado. Como o negócio acabou de acontecer, entrou no inquérito que já estava existindo. Se começou com disseminação de notícia falsa contra ministro do Supremo na internet, saltou para a ameaça contra ministros, depois foi indo para os atos. Mas na prática, por que fizeram isso? Porque o Supremo queria ter o poder de controlar ampliar o seu próprio poder, que é uma coisa assim. O Supremo é um modelo, né, de constituição, né? Que a gente tem, que se pressupõe que o Supremo ele tem a palavra final, mas que ele vá se conter. Essa é uma que a gente chama de autocontenção, né? Que ele vai se conter. Aqui não. Aqui, por exemplo, todo mundo sabe que na legislatura passada eu fiz oposição ao Bolsonaro. Tá. Teve o decreto de prisão em flagrante. Aí o Deltan vai explicar por que isso não existe. Melhor do que eu. Mas teve um decreto de prisão em flagrante do Alexandre de Moraes contra o Daniel Silveira. Que o Daniel Silveira foi... Daniel Silveira, de fato, pra mim, cometeu crime. Ele, de fato, ameaçou, falou que, né, ia bater, não sei o que lá. Mas decreto de prisão em flagrante não existe. Não existe.